O Senado vai recorrer ao Supremo contra essa operação da Polícia Federal. Ainda Brasília, Levi Guimarães. O Senado vai questionar o Supremo Tribunal Federal sobre a ação da Polícia Federal no gabinete do líder do governo na casa, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB. A autorização para a ação da PF, dada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, foi criticada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele lembrou da decisão tomada pelo próprio Supremo no ano passado de restringir o foro privilegiado de parlamentares a atos cometidos durante o mandato. Alcolumbre destaca que a investigação se refere a fatos anteriores ao atual mandato de Bezerra e que, por isso, não deveria ter a interferência da Suprema Corte. É uma operação que compreende uma investigação de 2012 e 2014. Foram no gabinete da liderança de uma pessoa que nem senador era em 2012, muito menos líder do governo. Então, são essas incompreensões que vão fazer o Senado Federal se posicionar enquanto instituição. Barroso rebateu as críticas e classificou a decisão como técnica e republicana, baseada em relevante quantidade de indício da prática de delitos. Em nota, ele afirma que a operação é padrão em casos de investigação por corrupção e lavagem de dinheiro e não envolveu qualquer pré-julgamento. Ainda segundo o ministro, somente o Supremo Tribunal Federal pode determinar a busca e apreensão nas casas legislativas. Barroso conclui dizendo que a investigação não quebra o princípio da separação de poderes. Alcolumbre não quis comentar o caso envolvendo o líder do governo, mas disse que confia em todas as pessoas até que o processo se encerre em todas as instâncias. Em nota, o Senado ainda lembra que a medida foi determinada sem a autorização da Procuradoria-Geral da República, que tem a competência de supervisionar inquéritos contra membros com foro privilegiado no STF. Davi Alcolumbre também relembrou o esforço que vem fazendo para barrar a CPI da Lava Toga, que, na visão dele, causaria instabilidade entre o Senado e o Supremo. E pediu uma reflexão para que o tribunal também contribua para manter esse equilíbrio. Eu acho que a reflexão de uma operação da Polícia Federal com essas características e diante de tudo que o Senado tem feito, com certeza é a diminuição do Senado Federal, e eu não vou deixar que isso aconteça. O senador Fernando Bezerra Coelho colocou o cargo de líder à disposição do governo. Porém, de acordo com Davi Alcolumbre, que se reuniu nesta quinta-feira com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a intenção inicial do Planalto é manter o parlamentar no posto. A situação deve seguir em análise e uma decisão definitiva deve ser tomada na semana que vem. De Brasília, Levi Guimarães. Pois é, Tiago, ouvinte, nessa discussão toda, o que se está tentando fazer, parece, é desviar o núcleo principal do problema, que são as suspeitas sobre um determinado senador que, circunstancialmente e atualmente, é líder do governo no Senado. As frases, a postura do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o que ele está tentando fazer, parece, é atribuir à Polícia Federal e ao STF algo que está na esfera da responsabilidade do senador. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porque essas discussões às vezes são cruzadas, um tema se sobrepõe ao outro, e o núcleo principal do problema, que são essas suspeitas e que motivaram a investigação e a busca e apreensão, desviar do assunto principal. Agora, se nós seguirmos essa lógica do Davi Alcolumbre, se um senador da República, tendo um exemplo hipotético, cometeu um homicídio antes da posse como senador, a polícia não poderá prendê-lo no Senado Federal? Quer dizer, porque a conclusão a partir dessas frases é essa. Agora, assim, hoje o que tem são elementos, são suspeitas, e por isso as investigações e por isso o cumprimento do mandato de busca e apreensão. E lembrando, o Fernando Bezerra apareceu naquela lista da Odebrecht e foi citado por 6 delatores como beneficiário do esquema a partir do qual a Odebrecht pagou um monte de político. Um senador corrupto presente no Senado não é uma mancha para o Senado como um todo se tiver busca e apreensão no Senado. A mancha é ele lá continuar sem punição. Então, esse é o primeiro ponto importante. A escolha dele como articulador do governo, como líder do governo no Senado,
e a escolha, aparentemente, para mantê-lo nesse cargo, apesar de tudo, agora que voltou à tona, né, do seu caso, é interessante porque é um trade-off, claro, é uma angústia do presidente. Ele é alguém capaz, que conhece os regimentos, que faz uma boa articulação e entrega os resultados. Ao mesmo tempo, ele é quem é. Ele já veio conhecido com a mancha no currículo porque já tinha essa acusação, essa denúncia, e ele era do governo Dilma. Então, o presidente Bolsonaro se aproximou muito dele, foi a primeira viagem que ele fez ao Nordeste, foi junto com ele, falou em maio num vídeo que ele fazia muito pelo Brasil, né? O Bezerra Coelho, mas sabia já que era uma figura tóxica. Então, é o dilema do governante, né? Você fechar os olhos para certas questões éticas e entregar os resultados, ou você escolher um neófito que não conhece nada do Senado e não vai ser capaz de articular e entregar as reformas. Esse é o dilema. Agora, por fim, eu acho interessante que haja tensão entre os poderes. Eu acho ótimo quando ministros do STF estão irritados com senadores e deputados, com o executivo e vice-versa. Isso aí é um mecanismo de checks and balances, de peso e contrapeso, que todo liberal precisa defender. O ruim é quando há um pacto, um acordão entre os poderes, que isso aí, inclusive, estimule, talvez, o Senado a votar finalmente impeachment de ministros do Supremo, porque está na prerrogativa da Constituição e estão devendo à população brasileira pelo menos uns 2 ou 3 impeachments ali. Olha, esse ponto destacado pelo Constantino, ele é um ponto muito importante, inclusive nos Pingos nos Is ontem estávamos eu, o Felipe Moura Brasil e o Zé Maria Trindade conversando a respeito disso. Essa tensão entre os poderes, ela é benéfica para o funcionamento dos poderes, porque se há equilíbrio entre os poderes e há a ideia, né, da separação de poderes e um servir como contrafreio ao outro, isso é muito positivo. Agora, os políticos, a política de forma geral e a imprensa de forma particular se acostumaram a esses acordos que eram contraditoriamente tão criticados. Então, quando a situação parece que está normalizada, há uma certa harmonia entre os poderes, aí é que a gente precisa desconfiar. Porque o que se negocia nos gabinetes, a gente fica sem saber, e aí fica o presidente da República, o presidente do Senado e o presidente da Câmara ali numa aparente calmaria, e depois a gente acaba descobrindo o que diabos aconteceu, por que todo mundo estava fingindo que aquilo estava calmo. Então, essa tensão entre os poderes é positiva, agora essa tensão não deve ser confundida com crises. Crises são ruins, crises têm que ser evitadas, mas essa tensão e a vigilância entre os poderes e o questionamento por parte de um poder em relação ao comportamento do outro, isso é muito saudável para a democracia brasileira.